Paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações, no capítulo 3. Lamentações 3. Amém? Todos acharam? Bom, irmãos, o livro de Lamentações é conhecido como os Lamentos de Jeremias. Os Lamentos de Jeremias com relação ao que estava acontecendo, ao que havia acontecido em Jerusalém. Deus já vinha usando o profeta para falar que destruiria a cidade se o povo não se voltasse a Deus. E assim aconteceu. A Babilônia invadiu Jerusalém e a cidade foi destruída, o templo que Salomão havia construído foi destruído. E no processo dessa invasão, houve fome, houve morte, foi uma grande tragédia, irmãos. E Jeremias, ele vem aqui falar da sua tristeza, falar do seu lamento, né? Ele começa o livro dizendo assim, no capítulo 1, como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Depois ele fala, o Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos meus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Então ele vai se lamentando, irmãos, falando da tristeza, da aflição dele em ver tudo aquilo que estava acontecendo. Embora Deus já tivesse avisado que isso aconteceria, ver aquilo acontecendo na realidade era muito triste para Jeremias. Então ele vai falando até o capítulo 3 dessa tristeza dele, de tudo que Deus estava permitindo que acontecesse àquele povo. Só que aí, irmãos, no versículo 19, no capítulo 3, acompanha aí comigo, por favor. Ele fala assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele fala assim, quando eu me lembro disso, quando eu me lembro de tudo o que aconteceu, de toda essa tragédia, quando eu olho para esse cenário, a minha alma fica aflita, eu fico triste, eu fico abalado. Mas aí ele para de se lamentar um momento, irmãos, e ele diz assim, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, e é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aleluia! Quando ele olha para o Senhor, irmãos, o coração de Jeremias se enche de esperança. Nós estamos assim meio nessa situação também. Quando nós olhamos, irmãos, porque tudo que tem acontecido é real. Existe um vírus aí fora matando pessoas. Existem pessoas perdendo seus empregos. Existem pessoas morrendo. Existem pessoas, irmãos, passando até dificuldades assim, básicas, né? Passando fome, isso é real. E quando nós olhamos para isso, nosso coração se entristece, nós ficamos aflitos, nós lamentamos pela perca, lamentamos, irmãos, por tudo que as pessoas têm vivido e até muitas vezes pessoas próximas a nós. Mas, irmãos, se nós olharmos para o Senhor, o nosso coração se encherá de esperança. Aqui diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Isso quer dizer, irmãos, que o amor e a bondade de Deus, eles são infinitos, eles não se esgotam. Se nós lembrarmos, irmãos, que Jesus,
Ele morreu na cruz por nós. E Ele disse que estaria conosco todos os dias. Isso encherá o nosso coração de esperança. Essa é a lição que Jeremias vem trazer para nós. Nós não devemos olhar para o que está acontecendo. É real? É real. Mas nós precisamos olhar para o nosso Deus, irmãos, poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse Deus, irmãos, que até aqui tem nos sustentado. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida, você tem muitos motivos para ter esperança. Você tem muitos motivos, eu tenho muitos motivos, irmãos, para glorificar o nome desse Deus e para crer que Ele está comigo e com você, mesmo diante de toda essa situação. Ele vem dizer que nós temos que olhar para o Senhor e não para a circunstância. Embora seja real, embora seja triste, nós precisamos esperar no nosso Deus, irmãos. Em seguida, irmãos, ele vai trazer uma lição muito importante. Ele fala assim: é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ele vai dizer, irmãos, que é o momento de esperar no Senhor, mas esperar em silêncio. É o momento de pôr o rosto no pó. É o momento de estar quebrantado, de buscar a face de Deus. É o momento de parar, de ficar em silêncio e ouvir o que Deus quer de nós nesse momento, com tudo isso que tem acontecido. Não é o momento de falarmos de ninguém, não é o momento de entrarmos em nenhum atrito, mas é o momento de ficarmos em silêncio, buscar ao Senhor e ouvir a sua voz. O que Deus quer nos ensinar nesse momento. Amém? Eu gostaria de orar, irmãos, para que esse é um culto de renovação espiritual. Para que nós sejamos renovados, para que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus, irmãos. Sabe? Para que nós possamos destruir, irmãos, sabe, todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Possamos levar o nosso pensamento cativo à vontade de Jesus Cristo, irmãos. Para que possamos enfrentar essa situação. Eu estou lembrando aqui, irmãos, que 1 Pedro diz assim, ó. 1 Pedro fala também, aqui 1 Pedro 3, a partir do 8, ele fala sofrendo por fazer o bem. Ele fala também de sofrimento. E ele fala assim, ó: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Irmãos, a esperança do Senhor em nós glorificará o nome dEle. Porque as pessoas vão olhar para nós e querer saber qual é o motivo da sua esperança. A nossa esperança é Jesus, irmãos. É o Senhor, nosso Salvador, aquele que não nos abandona, aquele que não nos deixa, que mesmo em situações tão difíceis, irmãos, Ele está conosco. Essa é a nossa esperança. Amém? Vamos orar? Vamos orar, irmãos, para que o Senhor venha trazer, irmãos, a nossa memória, para que o Espírito Santo de Deus traga à nossa memória aquilo que dá esperança. Que todo sentimento, irmãos, de perturbação, toda aflição, toda tristeza, todo medo, seja retirado de nós no nome de Jesus. Que nós sejamos cheios da paz que excede todo entendimento, irmãos. Que o nosso coração seja guardado em Jesus Cristo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu entro agora na Tua presença, Senhor, pedindo pelas nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo, pelos irmãos que estão aqui conosco nesta noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, nós somos seres humanos, ó Pai. Somos falhos, somos limitados, somos pequenos, ó Pai. E é natural que muitas vezes nós sentimos medo, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, ao invés de olhar para Ti, ó Pai, nós olhamos para situações de adversidade que nos rodeiam, Senhor. Mas nós Te pedimos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, ó Pai.
Meu Deus, que todo espírito, ó Pai, de medo, Senhor, todo pensamento de morte, ó Pai, Deus, toda ansiedade, Senhor, tudo, ó Pai, que vem sobre nós, ó Pai, para roubar a paz, ó Pai, que nós temos no Senhor, ó Pai, tudo, Senhor, que vem sobre nós, ó Pai, para trazer desespero, Senhor, que, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, seja destruído, Senhor. Deus, que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, a paz que excede todo entendimento, que o nosso coração seja guardado em Ti, Jesus, que possamos olhar para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé, Senhor, que possamos olhar, ó Pai, para os Teus feitos, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai, para que possamos, ó Pai, meditar na Tua palavra, Senhor, essa palavra que é viva, que é eficaz, ó Pai, essa palavra, ó Pai, que traz esperança, Senhor, em nome de Jesus, que seja isso que venha na nossa memória, Senhor, a Tua palavra, que sejamos cheios da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e que outros olhem para nós, ó Pai, e vejam, ó Pai, essa esperança, ó Pai, essa esperança que vem de Ti, Senhor, e que através disso, ó Pai, o Seu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, sabemos que o Senhor não nos abandona, Senhor, sabemos, ó Pai, que ainda, ó Pai, que nós não mereçamos, ó Pai, o Senhor está conosco, ó Pai, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos adotou como filhos, ó Pai. Ah, Deus, isso sim traz esperança ao nosso coração. Então que não possamos esquecer disso, ó Pai, mas que sejamos quebrantados diante de Ti, Senhor, arrependidos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará, Senhor, e que o Senhor possa nos encontrar desta forma, Pai, em meio a toda essa situação, Senhor, em nome de Jesus, amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés,